Neste domingo, nós vamos comemorar o Dia dos Professores. É a data que foi criada em 1963 pelo ex-presidente João Goulart. É uma forma do país homenagear estes profissionais que formam a todos nós, né? Você, por exemplo, já parou para pensar que todo mundo, exatamente todo mundo, teve um professor na vida? Mas eles são muito mais do que a sala de aula. A gente preparou uma reportagem especial com 4 professores e eles contam o que esperam da profissão e os desafios de todos os dias. Vamos ver. 4 vidas, 4 professores. Desde criança eu dava aula para as primas, né? Brincava de dar aula. Eu estudava para ser padre, eu queria ser ou padre ou professor. Sou professor de educação física. Eu reprovei 9 anos no terceiro ano do ensino médio. Que isso? 9 anos. Eu era apaixonado pelo movimento estudantil. Trajetórias diferentes e que hoje se cruzam na Associação de Professores em Campo Grande. O Rodrigão foi meu aluno, da Record. Acredito. Foi. O Rodrigão foi meu aluno. Então, para você ver como que é. Ele era um aluno quieto. E aí o cara é comunicador hoje. E a primeira entrevista é sempre a mais difícil. É a primeira entrevista. Para a TV, sim. Vou perguntar, então, peraí. É mais difícil da entrevista ou da aula? Entrevista. Tá bom. Você fala com uma sala de quantas pessoas? Mais de 30. Que carinho é esse, assim, toda? A Suleide não teve Você viu? isso. Tirar o brilho, né? Aqui, eu não sei não, se vou ter que pegar um pozinho. Ela tá querendo Olha acabar lá, com hein? a Olha lá, hein? No ensino médio, por conta disso, eu reprovo. Não tá gravando, não? O movimento sindical surgiu no século XVIII na Europa, junto com as primeiras indústrias. Aqui no Brasil, o primeiro sindicato com a estrutura do jeito que a gente conhece veio muito tempo depois, em 1931, junto com as leis trabalhistas. Nas décadas de 80 e 90, os sindicatos brigaram por melhores salários e contra as péssimas condições de trabalho nas empresas. Hoje em dia, esses assuntos ainda são importantes, mas deram lugar a outras questões, muito menos ligadas ao trabalhador individual e relacionadas muito mais com o coletivo. Hoje em dia, a categoria de professores vivem, na sua grande maioria, num estresse muito grande por conta das condições de trabalho nas escolas. Você, muitas vezes, é submetido a situações onde você tem salas superlotadas, salas sem infraestrutura, né, adequada, onde você quer dar um melhor para o seu aluno, você quer dar uma aula de qualidade, porém, você tem uma sala onde você não consegue nem caminhar dentro da sala, uma sala sem ventilação, onde o aluno se sente sufocado ali, ele não consegue aprender corretamente, materiais para utilização, os professores, principalmente da educação infantil, séries iniciais, que dependem, né, de materiais, porque o aluno ele precisa desse material didático adequado para ele poder aprender melhor, e o professor se vê muitas vezes em situação que ele não tem isso. 7 em cada 10 professores no Brasil, segundo Todos pela Educação, sofrem com a violência, as péssimas condições nas escolas e a sobrecarga de trabalho. Às vezes o professor ele quer dedicar o seu tempo para preparar melhor a sua aula, para ensinar para o aluno, que é o que dá prazer para o professor, né, ver o aluno aprendendo, e muitas vezes ele fica submetido a muita papelada, muita burocracia que emperra o trabalho, né, que estressa, e o professor muitas vezes acaba tendo que se submeter a um afastamento médico porque não aguenta essa sobrecarga de trabalho. Então, acho que tirando a valorização por conta do salário, talvez as condições de trabalho seja o principal motivo. O professor, ele capta ele tem essa sensibilidade de captar o problema do aluno como se fosse para ele. Ele faz isso, assim, naturalmente, sem perceber, sofre junto com o aluno, entendeu? Então, isso adoece muito o professor, então ele tem que ter um preparo emocional muito grande. 60% dos professores apontam a falta da tecnologia e da internet como os maiores obstáculos para a aprendizagem, assim como o excesso de alunos nas salas de aula. Eles sabem que só um lápis, uma caneta, um livro não são suficientes para fazer com que a educação caminhe. Consciência que a educação pública é o principal instrumento de transformação da sociedade e que passa pelas nossas mãos,
pela nossa prática em sala de aula. E não tem como você fazer educação pública de qualidade se você deixar uma parcela da sociedade isolada e de fora do processo. Fato que nós, no Brasil, ainda temos alguns paradigmas a serem quebrados para realmente ter uma educação transformadora. Hoje, o que nós queremos com a educação hoje? Formar todo mundo médicos? Todo mundo advogados, bem-sucedidos? Nós defendemos que a educação pública forme cidadãos que possam fazer as suas escolhas de ser um bom profissional, de ser um cidadão correto, de ser um cidadão que viva numa sociedade onde tenha o respeito como ator principal, não é? Em comunidade. Então, nós defendemos essa educação pública que realmente transforme a vida das pessoas. 6,5 milhões de estudantes estão hoje nas escolas públicas no país. Isso representa 73% dos estudantes brasileiros. Mas as escolas estão muito longe do ideal. 59% não tem rede de esgoto, 36% não tem abastecimento de água potável e em 30% não tem coleta de lixo. Eu fui professora de crianças de 4, 6 meses, 1 ano. Quanto menor a faixa etária, mais preparo esse professor precisa ter. Você consegue perceber a transformação na vida que você faz daquele menino, daquela menina, daquele estudante, entendeu? E isso é gratificante porque isso daí te motiva e aí você acaba, olha, a minha profissão é uma profissão assim, fundamental, eu faço a diferença na sociedade, eu consigo mudar as pessoas, criar perspectivas de melhoras na vida das pessoas, então isso é muito gratificante, você muda, né? A educação ela muda, ela transforma uma sociedade, ela transforma através das pessoas ali, então isso não tem preço. Lá no ensino fundamental, segurar um lápis, ela precisa desenvolver habilidades motoras, por isso a necessidade de você oportunizar experiências, como simplesmente uma massa de modelar, você está preparando a criança ali. O movimento de pinça, trabalhava muito com pinça. Você está preparando a criança. E a criança, o tempo da criança é o agora. A criança não é o vir a ser. É necessário que você enxergue essa criança no hoje. O tempo da criança é o presente. Linda reportagem, né? Linda reportagem da Verusca Donato. Fica aí a nossa homenagem para estes mestres que formam tantas pessoas na vida, né?